Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos começar mais um trimestre falando da escola dominical. E o nosso tema é o desafio da evangelização. E nossa primeira lição, meus irmãos, o que é evangelização? O que é evangelização para os irmãos? Então hoje, nós vamos estudar acerca da primeira lição, que o tema é o que é evangelização. O nosso texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, depois de Jesus teve ressuscitado, ele manda os seus discípulos fazerem discípulos, pregar o Evangelho. E nossa leitura bíblica em classe também está falando depois da ressurreição de Cristo. Então Jesus, depois que ressuscitou, ele já tinha falado, já tinha ensinado os seus discípulos, já tinha mandado até eles evangelizar, naquele momento dos 70, que saíram para evangelizar, pregar nas outras cidades. Mas aqui nós vemos depois, ele determinou isso: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem quer e for batizado será salvo. Isso é o nosso lema. Esse tem que ser o lema da nossa vida. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. A gente pensa às vezes ir por todo mundo, às vezes pensa que é para outros países, para outras cidades, para outros bairros. Às vezes não, irmãos. Às vezes é dentro da nossa casa, para o nosso vizinho, para a pessoa que trabalha conosco, estuda conosco. Então, esse é o ID de Jesus. Que às vezes a gente quer alcançar pessoas que estão tão longe e às vezes a gente não alcançou aquelas que estão perto de nós. E aqui na introdução, eu vou ler apenas um trecho. Se não levarmos o Evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Ou seja, irmãos, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que levar o Evangelho, pregando, falando acerca do amor de Cristo. Nós vamos entrar em algumas coisas aqui. Eu queria já adiantar para os irmãos que hoje nós temos várias ferramentas para evangelizar. Várias, meus irmãos. Nós temos as redes sociais que nos dá um leque muito grande para nós evangelizarmos a palavra de Deus, falarmos acerca da palavra de Deus para tantas pessoas. Tem pessoas que às vezes têm no seu Facebook 1.000, 2.000, 3.000 amigos e nunca convidou um deles para ir ao culto da sua igreja. Então depois nós vamos entrar nesses pormenores. Aqui, meus irmãos, no tópico 1, evangelismo e evangelização. Eu queria ler, meus irmãos, o que é evangelismo? É a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e propósitos do Antigo e do Novo Testamento. O evangelismo fornece também as bases metodológicas a fim de que os evangelizadores cumpram eficazmente a sua tarefa. É fundamentar a palavra de Deus nos corações. É que nem aquela passagem que fala: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, nós hoje pregamos o Evangelho e fundamentamos a palavra. E depois vem... Às vezes a pessoa não aceita Jesus no primeiro momento, mas depois outras pessoas vêm e falam, e aquela pessoa acaba se aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E evangelização é a prática efetiva da proclamação do Evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandado que Jesus nos delegou. A evangelização não é um trabalho opcional da igreja, mas uma obrigação de cada seguidor de Cristo. Ou seja, nós temos por obrigação levar a mensagem de Jesus. O evangelismo é fundamentar a palavra de Deus, às vezes para uma pessoa, para outra. A evangelização não, evangelizar a todos. Porque evangelismo, às vezes você faz evangelismo, você está evangelizando uma pessoa, e às vezes é no seu trabalho, às vezes você encontra com ela várias vezes e você vai falando de Jesus aos poucos. E a evangelização, às vezes você fala para pessoas que você não conhece, ou de repente você nunca mais vai ver ela. Então essa é a diferença. E na síntese do tópico aqui, é correto usar os termos evangelização e evangelismo, pois a evangelização depende do evangelismo, uma teoria, e a outra a prática. Nós aprendemos a teoria, nós sabemos o que nós temos que fazer, mas depois vem a prática, colocamos em prática, ir para o campo mesmo
para falar acerca do amor de Jesus. E aqui, na parte 2, porque temos de evangelizar. Por que nós temos que evangelizar? Por quê? Porque temos de evangelizar as pessoas. Nós temos que evangelizar as pessoas para que as pessoas possam conhecer quem é Jesus. Por que você acha que existem 4 evangelhos? Os evangelhos são para falar acerca da palavra de Deus. Nós vemos a Bíblia falando acerca do amor de Jesus. E o evangelho serve para evangelizar. Você pode ver, quando uma pessoa vai ganhar tem umas Bíblias pequenas que tem os livros poéticos do Antigo Testamento e tem os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Normalmente é assim. Por quê? Porque fala acerca de tudo que Jesus fez. Porque se não entender a doutrina de Cristo, não consegue entender a doutrina do apóstolo Paulo, não consegue entender acerca do Antigo Testamento. Então tem que começar a conhecer o que é Jesus. Quem é Jesus? Por que Jesus veio para essa terra? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Então, isso que nós temos que fazer. E aqui na última parte aqui, não descansemos as mãos até que o mundo todo seja semeado com a palavra de Deus. Irmãos, o mundo todo tem que saber quem é Jesus. Nós sabemos que tem países que não se pode falar de Jesus. O Uzbequistão é um deles. Não se fala de Jesus. É um país muçulmano. Não se pode falar de Jesus. Então, Jesus é aquele que trouxe o evangelho para nós propagarmos essa boas novas. O evangelho nada mais é do que boas novas. Então aqui ele está falando para nós levarmos o evangelho a todos, sem discriminação, sem achar que esse ou aquele merece. E na parte 1 aqui é o mandamento de Jesus. Temos de evangelizar, porque acima de tudo é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador tem que saber que tem que evangelizar. Tem que passar aquilo que você ouviu, você tem que passar para frente. Ah, mas eu nasci no berço evangélico. Mas em algum momento você está escutando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é para ser guardada para si, mas é para ser levada para frente, para ser levada adiante, para que outras pessoas possam ver e reconhecer quem foi aquele que salvou a sua vida, quem é aquele que está dando a disponibilidade para você estar vivendo com Cristo. Jesus está te dando todas as possibilidades para que possa estar na presença dele. Então essas pessoas precisam saber quem é Cristo. E na parte 2, é a maior expressão de amor da igreja. Uma igreja que não evangeliza, não tem amor, não está cumprindo com a palavra. Uma igreja que não leva as boas novas. Um povo que não se ajunta para falar do amor de Cristo. Um povo que não se fica coletivamente para evangelizar. Como a gente está falando, às vezes evangelizar hoje mesmo não é só entregar folhetos, como era nos dias antigamente, fazer um culto ao ar livre. Enquanto tiver o pregador lá, os cânticos, as pessoas ficavam em volta entregando folheto, evangelizando, ó, Jesus te ama. Hoje nós vemos que nós temos outras possibilidades, como nós falamos no começo, as redes sociais. E na parte 3, o mundo jaz no maligno. Eu queria ler essa parte, meus irmãos. Implementemos a evangelização, pois muitos são os que caminham a passos largos para o inferno. Diante dessa multidão, não podemos ficar indiferentes. Uns acham-se aprisionados pelas drogas, outros pela devassidão e pela violência, e outros ainda por falsas religiões. Precisamos evangelizar esses cativos. Somente Jesus pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. Como essas pessoas vão ouvir acerca do reino de Deus? Estão aprisionados nas drogas, estão aprisionados em outras religiões. Não que religião salva, não é isso. Mas estão aprisionadas a outras questões da vida. Como é que essas pessoas vão ser salvas? Através de mim, através de você. Por quê? Porque se a gente não falar, quem vai falar? Vamos esperar o outro falar? E se ele não falar, como vai ficar? Se Deus está dando a oportunidade para nós falarmos acerca do amor dele, para essas pessoas que estão no maligno, que estão indo de passos largos para o inferno, se nós não falarmos, se nós não nos colocarmos à disposição, e às vezes falar, pelo menos orar, pelo menos interceder. Se você não tem coragem muitas vezes de falar para essa pessoa, de pregar a ela, pelo menos ore por ela. Jesus salva aquela pessoa, Senhor.
Eu passo por aquela esquina e está sempre aquele homem, ou aquela mulher, ou aquela família ali, né, Deus, está numa situação difícil. Senhor, eu conheço uma pessoa que cresceu comigo e hoje ela está nas drogas, hoje ela está presa. Deus, salva essa alma, liberta essa alma, que ela possa reconhecer o Senhor como um único e suficiente Salvador. Salva aquela pessoa do meu serviço. Através disso, meus irmãos, nós vamos ter coragem para falar. Mas para isso tem que ter uma iniciativa da nossa parte. Então aqui, isso é muito sério. Imagine, de repente você tem a possibilidade para pregar para uma pessoa e essa pessoa vai para o inferno. Como é que fica? Agora, se você pregar para ela e ela não aceitar, aí já é uma outra coisa. Mas se ela aceitar, agora se você não fala, como é que ela vai ter a possibilidade de aceitar o Evangelho? Ah, não, mas outro vai e prega. Mas e se Deus colocou na sua mão, se Deus colocou na minha mão? Nós temos que falar. E que porque Jesus em breve virá. Então nós vemos, como aqui na última parte, que não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor da Seara. O que Jesus fala? Grande a seara, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os que se disponibilizam para falar do amor de Deus, para orar por alguém, para interceder por uma família. É como nós estamos falando, as pessoas estão indo de passos largos para o inferno e nós estamos vendo os dias correr e não fazemos nada. Mas o que Jesus fala para nós? Nós temos que fazer alguma coisa. E aqui quando fala da seara, como é que vai ser? Naquele grande dia, quando Jesus requerer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós vamos falar, nos colocar diante de Jesus de mãos vazias? Então hoje Jesus nos faz um alerta, que nós temos que evangelizar. Ele breve vem. Alguém vai dizer, ah, irmão, mas há 2000 anos fala que Jesus vai voltar. A igreja primitiva já esperava a volta de Jesus. A igreja depois esperava a volta de Jesus. Há 10 anos, 20 anos, a minha avó já esperava a volta de Jesus. Os antepassados já esperavam a volta de Jesus. Mas às vezes, meus irmãos, Jesus não vem coletivamente. Ele vem individualmente. E se você não prega para aquela pessoa, Jesus vem só para ela. De repente ela morre, sofre um acidente, é acometida de uma doença, que de repente não dá nem tempo, às vezes, de falar do Evangelho para ela. Então como é que vai ser? Se aqui está falando que Jesus breve vem, Jesus tem pressa que nós falemos do amor dele para todos. E aqui, no tópico 3, como evangelizar? A missão de pregar a todos, em todos os lugares, em todo tempo, inclui a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Neste tópico, destaquemos o exemplo de Cristo, o evangelista por excelência. Então, a cultura não pode nos impedir. Às vezes as etnias não podem nos impedir. Às vezes a pessoa sendo de outro país não pode nos impedir. Sendo de outro bairro não pode nos impedir. Sendo de outra crença não pode nos impedir. De repente você vai chegar para ela e falar, olha, eu queria entregar um folheto. Olha aqui, está aqui. Jesus te ama. Aí a pessoa fala, não estou interessado. Você fez a sua parte. Faça a sua parte, que Jesus faz a parte dele. E aqui Jesus está falando aqui é o autor da revista, nos dando mais ou menos uma linha aqui, que não tem que ter parâmetros para a pregação do Evangelho. Nós não podemos colocar obstáculos para falar acerca do amor de Cristo. E aqui na parte 1, evangelização pessoal. Em vários momentos de seu ministério, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal. Na calada da noite, recebeu Nicodemos. Ou seja, Jesus, meus irmãos, nunca desprezou uma pessoa. Nós vemos aqui que Nicodemos foi até ele evangelizou Nicodemos. Nicodemos não estava muito afim, não quis saber, achou que de repente ele podia perder uma posição no sinédrio como ele tinha. Mas a gente vê depois ele pregando para a mulher samaritana aceita, e a mulher samaritana já vai e evangeliza para as pessoas da sua cidade, de Sicar. Então, por que hoje às vezes, né, meus irmãos, às vezes a gente é tão egoísta, né? Principalmente às vezes homens que às vezes têm a possibilidade de falar para muitas pessoas, e quando chega às vezes para falar para uma pessoa só, às vezes despreza, porque falar minha mensagem é para muitas, não é para uma. Mas Jesus não desprezava ninguém, pelo contrário, Jesus amava quando uma pessoa chegava até ele. Ele tinha paciência. E o que falta muitas vezes para nós é termos paciência com uma pessoa. Falar do Evangelho, ensinar a ela, pregar a ela, falar das boas novas para ela, ensinar o caminho para ela, mesmo que haja uma discordância, haja uma conversa pesada. Ah, não, hoje não. Olha, então faz o seguinte, eu vou estar orando por você.
no momento que você quiser, as portas estão abertas da igreja onde eu congrego. Vamos lá, faça uma visita. Lá tem uma palavra para você. Deus vai usar alguém. Deus vai usar o pregador, vai usar o pastor. Os louvores com certeza vão falar com você também. Então essas são artimanhas que às vezes nós temos que usar para falar do amor de Cristo. E aqui, evangelização coletiva, Cristo dedicou-se também ao evangelismo coletivo. Ou seja, Jesus, a mesma mensagem, meus irmãos, que às vezes Jesus tratava com as pessoas no particular, ele tratava com os coletivos também. Claro, algumas riquezas espirituais ele falava no particular para algumas pessoas. Agora o evangelho, quando ele via aquela multidão, às vezes sedenta, às vezes ele sabia que aquelas pessoas estavam ali não pelo fato de ele estar pregando, porque ele multiplicava o pão, mas mesmo assim ele pregava. Mesmo com tudo isso, ele falava do amor dele. E hoje o que falta para nós é isso. Às vezes nós vemos uma multidão de pessoas e nos acanhamos e ficamos acanhados e ficamos com vergonha. Olha, tomara que ninguém saiba aqui que eu sou crente. Não, ninguém pode saber aqui que eu vou para a igreja. Às vezes a pessoa tem uma oportunidade de falar do amor de Deus para algumas pessoas e fica acanhada, envergonhada. Às vezes para outras coisas, meus irmãos, nós não temos vergonha para fazer nada disso. Pelo contrário, às vezes quando a gente vê uma multidão de pessoas, nós queremos aparecer. Mas às vezes quando é para falar do amor de Jesus, a gente fica acanhado. Então, nós temos que ver bem isso. O evangelismo nacional, em seu ministério terreno, Jesus era um judeu inserido na sociedade judaica, falando-lhes em sua própria língua. Sua identificação com a cultura israelita era perfeita. Ele não podia esconder sua identidade hebreia. Cristo viveu como judeu e como judeu morreu. Nessa condição anunciou o evangelho do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nunca escondeu quem ele era. Ele era judeu, ele falava acerca para os judeus do amor de Cristo, do amor dele mesmo, do amor do Pai, do amor de Deus, e ele nunca escondeu quem ele era. E quando fala evangelismo nacional, às vezes até poderia até acrescentar aqui, que às vezes você não vai conseguir chegar em outras cidades do seu país, mas às vezes você dobrando o seu joelho, Deus pode alcançar. Por quê? Porque a nossa oração hoje, ela acaba se unindo com outras orações de outras pessoas e acaba chegando até esse irmão, esse rapaz ou essa moça. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus mandou nós orarmos uns pelos outros e através da nossa oração nós podemos evangelizar também. E aqui, Jesus ainda diz mais, não esconda a sua nacionalidade. Qual que é a sua nacionalidade? Qual que é a nossa nacionalidade? É do céu. Então nós não devemos esconder isso. Nós não devemos esconder quem nós somos. Às vezes porque, mais uma vez eu repito, que às vezes as pessoas estão no trabalho e ninguém sabe que ela é crente. Como é que ela vai evangelizar? De repente, num momento, eu sou crente. Peraí, mas você trabalha comigo há tanto tempo, você nunca disse nada. Não, é que eu fico um pouco com vergonha. Não esconda a sua nacionalidade. Se a sua nacionalidade é celestial, então você não pode esconder. Você tem que falar das coisas celestiais para as pessoas. Se tiver uma brecha, fala do amor de Cristo. Tem às vezes versículos guardados e fala mesmo, fala, Jesus te ama, Jesus te convida a morar no céu, meu querido, Deus tem uma palavra para você, olha, eu vou estar orando por você. Às vezes a pessoa está numa causa, está numa dificuldade, com certeza ela vai procurar quem é o crente. É aí que nós entramos. Falamos do amor de Cristo, evangelizamos essas pessoas e o nome de Jesus vai ser glorificado. E o evangelismo transcultural, embora sua missão imediata fosse redimir as ovelhas da casa de Jacó, Jesus não deixou de evangelizar pessoas de outras culturas e nacionalidades. Atendeu a mulher Ciro-Fenícia, socorreu o servo do centurião romano, e não foram os poucos os seus contatos com os samaritanos. Por que ele fala aqui os samaritanos, meus irmãos? Todos nós sabemos, ou quem não sabe, para reforçar aquilo que já sabe, os judeus e os samaritanos, eles não tinham acordo com eles não se batiam. Né? Eles não tinham, os judeus desprezavam os samaritanos. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, aquele que vive e reina para todo sempre, nunca desprezou ninguém, nem samaritano. Porque naqueles dias, como nós vemos aqui, até eu comentei da mulher samaritana, um homem não podia falar com uma mulher assim, a sós. Quanto mais um homem falar com uma mulher samaritana, um judeu falar com uma samaritana. Isso, meus irmãos, era inadmissível
para a lei judaica. Eles não aceitavam isso. E até quando os discípulos chegaram, nossa, está falando com uma mulher, e ainda uma mulher samaritana, eles ficavam meio assim. Mas viram que era Jesus, confiavam em Jesus, então Jesus acabou encerrando a conversa ali. E depois Jesus, como nós falamos, ele vai e prega para aquele povo. Então Jesus não despreza ninguém. Hoje as pessoas acabam desprezando umas às outras. Como fala, não, essa pessoa não merece ouvir o evangelho, ou acha que aquela pessoa não vai aceitar. E às vezes o coração dela está aberto em determinado momento para ela aceitar aquilo que Deus tem colocado na sua boca para dizer a ela. Então faça a sua parte. Não tenha medo, faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Se é uma pessoa, fale do amor de Cristo. Se é uma multidão, fale do amor de Cristo. Com o mesmo entusiasmo que você fala para uma, você tem que falar para 2, para 3 ou para várias pessoas. Então aqui eu queria ler até a síntese do tópico 3. Podemos evangelizar de forma pessoal e coletiva. Também podemos evangelizar nossos pais e as nações. Às vezes, meus irmãos, o evangelismo não é com palavras. Às vezes você não usa palavras para evangelizar. Mas a sua atitude, a sua postura, sua condição de vida, o seu respeito, o seu dia a dia, a sua conversa. Às vezes as pessoas sabem que você é crente, mas você não usa palavras, às vezes com suas atitudes só. Isso é dentro da nossa casa. Porque Jesus mesmo fala que o profeta da nossa casa não tem honra. Como nós evangelizamos as pessoas dentro do nosso lar? Convidamos para ir para a igreja. Mas se a pessoa tem um membro da sua família que não é crente, convida para ir para a igreja, ó, vai ter um culto. Ah, hoje não estou afim. E às vezes a gente que está dentro de casa, às vezes não somos valorizados. Não se preocupa com isso. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. O que Deus mandou fazer? Fala, convida. E nas oportunidades, para não ser cansativo também, vai falando e orando, irmãos. A oração sempre é primordial nessas circunstâncias. Aqui vamos chegar para a conclusão, que é um comentário breve, irmãos. Não quero me alongar. Vamos chegar para a conclusão. Evangelizar é a missão de todo crente. Quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o seu dever. Na crise atual, muitos são os que desesperados buscam um Salvador. Mas apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões. Arranquemos as almas perdidas das garras de Satanás. Às vezes a gente pensa, irmãos, que para ser que o único que pode evangelizar é o pastor da igreja, os obreiros, a líder das irmãs, uma pessoa que conheça mais a Bíblia. Não, meus irmãos, o evangelismo é para todos. Evangelizar é para todos membros do corpo de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo, mesmo que, mas eu não sou tão instruído, acabei de aceitar Jesus agora, conheço um pouco da Bíblia, mas o que você tem? Um convite? Faça o convite. Aquilo que você tem é um versículo? Fale do versículo, repita aquele versículo. Não tenha medo, porque às vezes a gente se acha pequeno demais, mas o que nos faz grande é o Senhor Jesus. Não precisa o pastor evangelizar aquela pessoa. Às vezes a gente pensa, se o meu pastor estivesse aqui, se tal irmão estivesse aqui, se fulano estivesse aqui, com certeza você poderia ser evangelizado da melhor forma possível. Mas eu sou tão pequeno, frágil. Ah, irmão, eu não conheço nada. Comecei agora para a igreja. Não se sinta diminuído. Jesus não falou que era para quem era para falar do amor dele, eram os grandes. Não, ele falou para todos falarem do amor dele. Se você reconhece Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, então você tem que falar do amor de Cristo. E eu queria aqui, meus irmãos, só dizer uma coisa, repetindo aquilo que nós já estamos falando. Hoje nós temos várias ferramentas de evangelização. As pessoas têm Facebook, tem outras redes sociais, WhatsApp, várias redes que eu nem tenho muitas que às vezes não dá nem para saber de todas. Tem até o YouTube, tem várias formas de evangelizar. E às vezes, mas tem tantos amigos no Facebook, chamar as pessoas para ir para tantos lugares. Vocês estão culto na sua igreja? Coloca no Facebook, hoje um grande culto na minha igreja. Irmãos, meus amigos e familiares, olha, vocês estão convidados para o grande culto, se é um congresso, se é um culto de domingo mesmo, um culto normal, um culto de jovens, olha, vai ter um culto, faça alarde, né? Faça com que isso seja uma coisa gritante, né? Gritante não precisa ficar gritando, mas colocar lá um slide lá no seu Facebook lá e fala, vai ter um grande culto na minha igreja, na igreja que eu vou hoje, na igreja que eu congrego, todos vocês estão convidados, coloca o endereço, olha, Jesus te ama, lá tem uma palavra para você. E isso, as pessoas, às vezes você pensa, não vai ter resultado,
Mas às vezes, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, porque às vezes não é naquele momento. E às vezes a pessoa recebe essa mensagem e às vezes não vai na igreja que você está, mas vai em outra igreja. E isso faz a diferença. Então Deus, hoje é a nossa primeira lição, o grande questão é evangelizar. Evangelizar é para todos. Não existe nem questão de idade. Até criança mesmo evangeliza. Às vezes, quantas vezes você já não viu? Às vezes a criança evangelizando um amiguinho. Mãe, eu posso levar meu amiguinho hoje para a igreja? Às vezes a criança vai e ela é evangelizada. Às vezes você pensa, mas isso não dá nada. A criança está lá, não está ouvindo. Não, está sim, irmãos. A criança está prestando atenção. É nós que pensamos que não. Mas com certeza ela está. Então hoje, essa lição, ela vai falar muito sobre a evangelização. Hoje é só apenas uma introdução. Então vamos ficar atentos, vamos ler a revista, vamos nos atentar acerca do que é o evangelismo, do ID de Jesus, o porquê que Jesus manda nós evangelizarmos, porque o primeiro passo para nós levarmos o evangelho é nós acertarmos a Cristo e reconhecermos Ele como o único e suficiente Salvador. Se não, assim não o fizermos, como nós vamos levar as boas novas de Jesus? Então, irmãos, fiquem orando, buscando a Deus para que outras pessoas, através da sua vida, através de outras vidas, ore pelos missionários, ore pelas pessoas, para que outras pessoas possam alcançar o Evangelho, possa ser alcançada pelo Evangelho. Você não pode estar em determinados lugares, mas em outras pessoas que são levadas por Cristo, que estão lá. Então, meus irmãos, hoje, fique com essa palavra, fique com esse comentário. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.